Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário, comigo aqui, Jorge, da Estante Tributária, e com o professor Pedro Anan, do Contabilidade para Advogados. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre PIS e COFINS, que é, enfim, tema muito famoso em direito tributário, especificamente sobre o regime não cumulativo, né, que é uma forma de apuração do PIS e COFINS. Então, já queria começar perguntando para o professor Pedro Anan aqui, quais são as formas que a gente tem de recolhimento do PIS e COFINS, qual a diferença do cumulativo para o não cumulativo, e se esse regime não cumulativo, né, o cumulativo do PIS/COFINS, ele é semelhante a outros tributos, como, enfim, ICMS, IPI. Professor, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. A palavra é Eu, sua. eu que agradeço, Jorge, por estarmos aqui novamente, né, no nosso bate-papo tributário, para falar de um tema também bastante interessante para discutir, que tem, né, acho que uma das bolas da vez hoje para quem milita no direito tributário é a questão do PIS/COFINS, principalmente o PIS/COFINS não cumulativo. Então, o PIS/COFINS, o que ele é? Ele é um tributo, né? Ele é uma contribuição social prevista no artigo 195 da Constituição Federal, né? E quem está sujeito à tributação são as pessoas jurídicas. Quais são as formas, né, de apuração que tem do PIS/COFINS? Você tem o PIS/COFINS cumulativo, ou seja, cada etapa da cadeia produtiva tem que pagar PIS/COFINS e não recupera o que paguei na cadeia anterior. E tem o PIS/COFINS não cumulativo, que possibilita a recuperação do PIS/COFINS pago na cadeia anterior, né, para a cadeia subsequente, né? E nós temos o regime misto, que eu posso misturar PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, que vai depender da atividade e da receita da atividade que aquela pessoa jurídica tiver é, é, auferindo. E temos o sistema monofásico, né, ou submissão tributária, né, que é um regime também de PIS/COFINS que é para determinados segmentos da economia, como, por exemplo, lubrificantes, perfumaria, laboratório, farmacêutica, né, pneus, regime automotivo. Por quê? Para facilitar a fiscalização, o que o governo decidiu? Elegeu o fabricante, né, do início da cadeia, do final da cadeia produtiva, para fazer o recolhimento desse PIS/COFINS, porque é muito mais fácil fiscalizar o fabricante, né, na cadeia, como por exemplo uma Souza Cruz, como por exemplo uma General Motors, uma Volkswagen, do que eu ficar pegando distribuidores e vendedores, lojistas da cadeia, porque teria muita sonegação aí. Então é muito mais fácil eu fazer isso, simplifica a arrecadação por parte do fisco. Então, esses seriam basicamente as formas que a gente tem em relação a isso. Aí você perguntou, o PIS/COFINS não cumulativo, ele é semelhante, por exemplo, ao ICMS? É semelhante, por exemplo, ao IPI? Não, ele, apesar de ser não cumulativo, como a lei determina, ele não é semelhante porque o ICMS, o que você faz? Você destaca na nota fiscal o ICMS. Você tem um livro de apuração do ICMS. Então, você consegue verificar o que foi pago no tributo, que está na nota fiscal, assim como o IPI. Já o PIS/COFINS não cumulativo, alguns defendem como se fosse uma espécie de crédito presumido. Porque a legislação elege quais são os itens que dão direito ao crédito para o contribuinte. Então, por exemplo, insumos, por exemplo, depreciação, ou, por exemplo, energia elétrica gasta na atividade produtiva, os gastos oriundos, né, de serviços de pessoa jurídica. Então, a lei elege quais são as hipóteses disso, né? E aí você não tem isso destacado na nota fiscal. Então, você não pega o que foi pago no PIS/COFINS anterior para recuperar na cadeia subsequente. Então, ele é um PIS/COFINS não cumulativo, não 100%, né? Mas é uma espécie de que foi criada pelo legislador para poder diz reduzir a carga tributária, mas de redução não teve nada, né? Porque você teve aumento de alíquota, você tem restrição de crédito, portanto, na verdade, você teve aumento de arrecadação por parte aí da União Federal quando o PIS/COFINS não cumulativo foi criado, que foi em 2002, 2003. Uma questão que eu tenho até dúvida, professor, não sei nem querer entrar na questão de insumo, que eu acho que a gente poderia fazer um vídeo separado só sobre insumo, Sim, mas para sim. eu ter, por exemplo, o crédito de PIS/COFINS, né, nesse regime não cumulativo, eu tenho que ter tido uma etapa anterior, né? Porque eu já vi alguns contribuintes, por exemplo, assim, quererem excluir ou até ou creditar mesmo como pedido subsidiário numa ação, uma determinada verba que pagaram, por exemplo, para um órgão público, assim como concessão, entendeu? Vamos dizer assim, isso aqui eu tenho que pagar para poder receber a minha receita. E um dos argumentos que eu vi argumentarem em contrário é que seria não teria uma etapa anterior, então, ou seja, o ente público ele não paga PIS/COFINS, então eu não tenho como creditar algo que eu não que eu tô na Sim, primeira, vamos sim. dizer assim, na primeira etapa. Então, isso é realmente relevante para fins de crédito e PIS/COFINS?
Do ponto de vista legal, não teria esse tipo de restrição, né, Jorge? Vamos pegar um exemplo assim, de poder público, é o extremo. Você não paga, portanto, você não teria direito a crédito. A própria lei fala, né? Ou seja, se houve isenção na cadeia anterior, você posteriormente não teria direito a crédito aquele valor porque não foi pago PIS/COFINS, né? E alguns defendem que não, porque a lei não faz esse tipo de distinção, mas a lei fala claramente. Por exemplo, se eu pego compra de alguém no lucro presumido, ele não pagou PIS/COFINS não cumulativo, ele pagou menos PIS/COFINS, mas eu vou poder acreditar ao valor cheio, né? Por exemplo, até de simples, né? Compra de simples, pagou lá naquela alíquota reduzida, mas eu vou poder pegar pela cadeia, pelo valor integral. Então, existe esse tipo de discussão, sim, né? É lógico, Receita vai puxar para o lado dela, né? Tem uma tributação maior, e o contribuinte vai criar a tese para poder ter ao lado dele para poder tributar menor, né? E tem que analisar cada caso, né, Jorge? Então, tem que ver o que a lei determina, aí você tem que ir lá no que a Constituição prevê, né, em relação a isso. É até interessante que o artigo 195 ele foi alterado posteriormente para poder dizer que o PIS/COFINS é não cumulativo, para poder dar essa base legal, porque quando ele foi criado não tinha essa base constitucional, ela foi criada depois, né? Então tem toda uma discussão em relação a isso. Por isso que a gente fala, o PIS/COFINS, né, hoje acaba sendo um menino dos olhos para quem mexe com direito tributário, né? Porque assim, é lógico, muitas pessoas já fizeram a recuperação, já fizeram o levantamento, mas tem muita coisa ainda para poder se recuperar. Na tese do século, né? Semestre da base cálculo PIS/COFINS, né? Tem essa discussão também, né? Então, você tem que entender os conceitos, as bases, para poder entender o que está se discutindo. Ainda tem teses pendentes, né? A própria exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS e a Sim, exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Então, tem. E agora a subvenção tributária, né, que o STJ vai julgar isso também, né, ou seja, se quem está no sujeito, na regime da subvenção tributária pode não excluir o semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, né, porque quem pagou é o fabricante lá, mas ele teria que ter autorização do restante da cadeia para poder fazer a exclusão, porque esse não é o PIS/COFINS dele, eu da cadeia posso fazer ou não, mas quem pagou foi o fabricante. Então tem toda uma discussão aí que envolve estudo, né? E mais estudo por parte da comunidade jurídica, né? E é aquilo que a gente está discutindo aqui, né, Jorge? Tem que conhecer bem, né, a matéria, tem que conhecer bem como contabilizar, como é que funciona, para poder depois sair vendendo aí, falando alguma coisa, defendendo, né? Eu vejo muita gente papagaio de pirata, né? Ouve que alguém falou e fica repassando e não escutou direito, né, aquilo que foi falado e fica vendendo, né? Ou copia a tese de alguém e fica vendendo. E às vezes não se presta para aquele contribuinte, né? Aquilo que a gente já discutiu aqui, né? e eu acho que o PIS e COFINS, principalmente para o pessoal mais novo, assim, que nem eu, que ainda está na graduação, e eu tá começando, acho que são contribuições, o PIS e COFINS, né, são contribuições interessantes de se aprofundar, porque, tá, claro, tem gente que sabe e tal, mas não é todo mundo que sabe muito, assim, de PIS e COFINS, né? Geralmente o pessoal sabe mais talvez de impostos estaduais, ou até de RPJ, mas o cara assim, esse cara sabe muito de PIS e COFINS, não é tão Sim, comum de ver, né? Que seja especialista mesmo em PIS e sim, COFINS. sim. Acho que é uma área que é interessante se aprofundar mesmo, assim. Talvez virar um especialista nisso, né? Porque não é tão fácil, né? Não é tão fácil encontrar pessoas que, enfim, Conhece, domina. conhecem profundamente o PIS Isso. e COFINS, né? É que você tocou Então, um ponto que eu acho que é interessante, que até é um conselho profissional que eu acho que é importante dar, viu, Jorge? Que assim, eu já discuti isso várias vezes com vários colegas, né? Gente, quem está começando, ou quem, né, pessoa mais jovem, eu trabalhei com muita gente jovem, né? Você quer ser clínico geral? O que é o clínico geral de direito tributário? Você faz tudo, né? Ou seja, faz qualquer coisa. Ou você quer ser um cirurgião? Ou seja, você quer ser um cardiologista. Por quê? Você vai mexer só no coração. Direito tributário é a mesma coisa. Você quer ser clínico geral, que você vai fazer mandado de segurança para a CND, você vai entrar com um monte de tese aí para poder no Poder Judiciário, ou você quer ser especializado. Por exemplo, né, que nem, vamos pegar exemplos profissionais, Chueire, que é direito internacional, né, conhece imposto de renda. Vamos pegar o Dilmar Andrade, conhece muito de imposto de renda. Vamos pegar o professor Marcelo Magalhães, o professor Edson Carlos Fernandes, o professor Elide, conhece muito imposto de renda. Ricardo Maria de Oliveira, muito imposto de renda. Assim como tem os outros que é para o ISS, Alberto Macedo, por exemplo. É um cara que conhece muito de ISS. o Vou pegar o Alberto sabe até ICM. a lista de cor do ISS. Então, e fiscal, né? Vou pegar o professor Argos, né? ICMS, você conhece toda a legislação do ICMS de São Paulo. Agora, cada estado tem a sua peculiaridade. E você não bem, eu acho que a faculdade não nos ensina isso, mas eu acho que vale a pena, por exemplo, né? Eu acho que a questão de substituição tributária
o do PiscoFins, muito pouca gente conhece, né? Porque você tem que conhecer classificação fiscal, você tem que conhecer como é que funciona esse mercado para poder opinar, né? Então, assim, porque ele é muito vasto, né? É uma tributação muito vasta. E tem muita oportunidade. Porque se você vir especialista em determinado segmento, né, de tributação, você acaba podendo suportar aquele segmento e acaba virando a referência. Eu acho que qual que é o grande dica profissional que eu dou? Procure virar referência naquele segmento. E você vai se especializar naquilo, tem que estudar, tem que ver, né? E estudar desde o começo, na apuração, como é que funciona, para depois você evoluir na profissão, né? Acho que é muito importante. Exatamente, acho que essa é a dica. Eu trouxe aqui um livro até que eu ganhei do senhor, que é aquele Piscofins à Luz da Jurisprudência. Ele é mais antiguinho, né? É de 2011, mas à luz da jurisprudência do CARF, para quem quiser, enfim, examinar alguns casos concretos. É um livro que dá para comprar aí na MP Editora. Dá Isso. para comprar no estante virtual também. Eu ganhei do professor Pedro Anan aí. E ele tem vários casos concretos que teve julgados pelo CARF aí. Então, para quem se interessa pela matéria, vale a pena dar uma lida, mesmo que o livro seja anterior aí, a Sim, Lei sim. dos Nações, seja um livro mais antigo. Mas é um dos poucos livros, assim, que não tem tantos livros sobre PIS e COFINS, né? Tem Sim, livros sim. gerais de contribuições, tem contribuições do professor Paulo Aires Barreto, que é aquele sobre o regime, né? Natureza jurídica das contribuições, regime jurídico das contribuições. Tem o do professor Leandro Paulsen, do Andrei Veloso também, que é mais geral. Tem, para quem quiser aí se aprofundar mais na doutrina mesmo sobre natureza, né, jurídica das contribuições, tem o clássico, que eu também tenho aqui, que é o Contribuições de uma Figura Sui Generis, que é do professor Marco Aurélio Greco, Sim. que é, Mas esse é importante é, estudar, hein? Que é a esse é base, né? importante. Esse aqui Mas é eu acho que bem. um outro livro que eu acho que vale a pena a gente sugerir, Jorge, é o Manual de Piscofin da MP Ah, Editora, sim, também. que É inclusive eu acho que foi verdade. recentemente A atualizado. terceira edição, né? Esse aí, para quem E quer trabalhar com psicofins, acho que é essencial, né? Aquele sim, livro de sim. consulta ali de É, cabeceira. como fosse o regulamento de imposto de renda comentado. Aquele esse é o Exatamente. livro para quem está fazendo. E quem coordenou o professor Marcelo Magalhães junto com o. Caramba, Eu meu acho que o amigo. Carlos Augusto Daniel talvez tava Não, junto. tem um outro que ele foi do Tite muito tempo e depois ele foi do CARF. Cara, esqueci o nome dele, mas é meu amigo. Se ele tiver assistindo esse nosso vídeo, ele vai me xingar. Mas também é referência dele. Então, ele também Esse eu é um não livro. tenho, mas é um livro a ser Eu, adquirido. eu acho que eu tenho, pera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Esse é o antigo. É o Ah, sim, professor, então. Digo. a professor Adolfo Bergamini, entendeu? Ah, sim. Não tá aparecendo aí que tá cortando, mas eu sei Tá qual é. cortando. É o Piscofins Teoria da Prática, que é o professor Adolfo Bergamini, Gerson Macedo Guerra, né, o professor Marcelo Magalhães. Então, esse é um livro também que, eu diria, tem que estar na cabeceira para quem milita na área de Piscofins. Eu também. Eu acho que o novo é Psicofins na Teoria e na Prática mesmo. É quinta edição. Quinta Isso. edição. Agora em 2022. Então, super atualizado aí para quem quiser, a gente te recomendo. Então, professora, muito obrigado aí pelos ensinamentos, pelo bate-papo. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, podem nos mandar aí. Eu e o professor, a gente está nas redes lá, o professor no Contabilidade para Advogados, no próprio Insta dele do Pedranan, né? Pedranan, Isso. Pedranan Júnior no Instagram. E eu lá podem me chamar na estante tributária também, ou no meu perfil pessoal, que a gente esclarece qualquer dúvida. Então, professor, muito Perfeito. obrigado. Até a Eu, próxima. eu que agradeço, Jorge. Até a próxima. E esse tema, como é um tema que vale a pena, nós vamos fazer acho que mais 2 ou 3 bate-papos em relação a isso, que a gente vai falar de outros temas bastante relevantes aí que vale a pena a gente estar conversando. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? E nos vemos nosso próximo bate-papo. Até a próxima. Obrigado.